Bom, é muito bom estar mais uma vez aqui com vocês. Primeiramente, a você que nos vê aí na sua casa, com tanto carinho, nos acolhe. Hoje falando da misericórdia divina, esse ano tão bonito que o Papa Francisco pediu que todos nós fizéssemos juntos. Com certeza, cada um de nós tem algo muito valioso a ser somado na nossa igreja, povo de Deus. E cada um de nós, com certeza, pode se perguntar o que é a misericórdia. Misericórdia, a palavra já nos mostra que é estar em comunhão com o próximo, no sofrimento, na dor, nas conquistas, mas principalmente quando falamos das 3 parábolas da misericórdia divina, que são parábolas que todos nós conhecemos já. A parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma, da moeda perdida. Nós vamos ver que o que as 3 têm em comum, na verdade, é a alegria de poder partilhar, de estar partilhando a reconquista. Reconhecer que podemos ser muito melhores do que imaginamos. A parábola mais conhecida do filho pródigo, que todos nós ouvimos nas nossas santas missas, nós participamos e nos questionamos. Quando você fala em parábola, a primeira pergunta que nos vem muitas vezes é: parábola é uma história verdadeira? Uma história que foi inventada por Jesus? Na verdade, parábolas são histórias que Jesus usava para que todos nós pudéssemos entender, compreender a mensagem que Ele nos dá. Ele não cita nomes, mas a gente sabe que nós nos enquadramos perfeitamente em muitos desses personagens que Jesus colocava. E a parábola do filho pródigo, o próprio nome fala, né? Quem é o mais importante? Muita gente pensa que é o filho pródigo. O filho que perde a parte da sua herança e vai embora. Mas, na verdade, a pessoa mais forte nessa parábola é o pai. O pai que vai mostrar um pouquinho de complacência com o filho. Quantos e quantos de nós aqui já não pensou também assim? Não quero saber do outro, não. Vou viver minha vida que eu ganho muito mais. Vou atrás daquilo que é de interesse da minha pessoa só. E quando percebe que estando longe de Jesus Cristo, longe da magnitude que Deus faz na nossa vida, reconhece o seu erro e quer voltar para casa, o pai está lá, de braço aberto, esperando o filho. Eu sempre imagino essa cena de quando o filho vai embora, o pai todo dia vai lá na varanda dar uma espiadinha: será que meu filho está vindo já? Será que meu filho volta para casa hoje? E quando o filho reconhece o erro dele e vem para casa, o pai acolhe ele com tanto carinho que manda por roupa nova, sandálias, anel, uma festa. Mas a alegria não é simplesmente porque o filho voltou, a alegria é porque o filho acreditou que ele podia ser melhor. A alegria é porque o filho pôde reconhecer que perto do pai ele era muito melhor. Eu achei muito bonito, nós fizemos uma oração aqui um pouquinho antes com a irmã Luísa, de pedir perdão. A misericórdia, o princípio é o perdão. Mas para que eu possa receber e dar o perdão, eu também tenho que me arrepender. E o filho se arrependeu e voltou para casa. Mas também temos pessoas que convivem conosco, pessoas que estão sempre ao nosso lado, que quando você tenta fazer uma boa ação, tenta fazer uma boa caridade, você também é criticado. É questionado o porquê de você receber aquela pessoa de novo. Quantas e quantas vezes em nossas comunidades, nas nossas paróquias, nós temos um irmão que se afastou, infelizmente, e quando ele volta, até mesmo nós, padres, somos questionados: mas por que o senhor vai aceitar ele de novo? Ele já fez tanta coisa errada aqui. É essa a principal caminhada nossa aqui. Saber acolher novamente o irmão que erra. E darmos sim uma nova chance. Quantas e quantas chances Deus dá a todos nós? Quantas e quantas vezes eu errei e pedi perdão a Deus, e Ele ouviu o meu clamor, Ele deu a mim o seu perdão. Muitas vezes eu sou esse filho mais velho, Sou o filho que estou sempre dentro da igreja, trabalho na pastoral, ajudo o padre em tudo, mas quando um irmão quer voltar, eu sou o primeiro, muitas vezes, a falar que não quero ele ali. Isso quando não, tem gente que faz assim: padre, o senhor escolhe, ele ou eu.
E ainda se diz filho de Deus, filho que ama. Querem ver um exemplo lindo de misericórdia? Vocês, mães. Eu falo que mãe é um anjo que Deus tirou a asa e pôs aqui na terra para cuidar dos nossos filhos. Por pior que seja o filho, no sentido do conceito humano, para a mãe não. A mãe perdoa. A mãe não dá uma ou duas chances, não. A mãe dá milhares, milhares, milhares e milhares. E mesmo assim, quando o filho erra, a mãe mostra o caminho certo. E se ele errar de novo, a mãe mostra de novo. Quantas e quantas vezes você, mãe, foi no seu quarto, se trancou, chorou, porque queria que seu filho entendesse um pouquinho mais o amor de Deus e não estava conseguindo. Engano seu, mãe. Você estava conseguindo sim. Mas de uma forma muito lenta. Lembram da história de Santa Mônica? Né? Agostinho, o filho dela, não queria nem saber ouvir falar de Deus. De tanto ela rezar na oração, ela alcançou essa graça. Ele só não aceitou a Deus como se tornou um grande doutor da patrística dentro da igreja. Então, a parábola do filho pródigo nos traz esse conceito. No finalzinho da parábola, quando o pai fala assim para o filho: filho, você esteve sempre comigo, você o tempo todo está comigo, o que é meu é teu. Mas a gente precisava festejar porque esse teu filho, seu irmão voltou. Quando a gente recebe aquele irmão que estava perdido, a gente tem que ter no coração a alegria. Puxa vida, meu irmão voltou. Eu posso até não concordar com as coisas que ele fez, mas eu vou aprender a amar, eu vou aprender a perdoar. Porque nós mesmos falamos na oração do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu falo sempre assim, que a primeira parte é certeza. A gente pode pedir perdão a Deus, que Deus dá, desde que eu demonstre o arrependimento. Mas a segunda parte, como eu tenho perdoado meu irmão, será que é totalmente verdade? Será que eu perdoei mesmo aquele irmão que me prejudicou, que me fez o mal? O nosso desafio como cristão nessa parábola é mostrar que amar é o ápice da nossa vida. Aquele que não ama de verdade, não sente Deus no coração. Quando o padre falava da mãe, eu falo que vocês, mães, nos ensinam a fazer coisas formidáveis. Eu me lembro, a minha mãe sempre quando ela ia rezar, ela chamava os filhos, eu não sabia muito bem rezar o terço, então ela falava assim: pega, fica quietinho aí, vê o que a mãe faz. Então a mãe é um exemplo constante na nossa vida, constante. O final da parábola do filho pródigo não fala se o irmão mais velho entrou ou não, fala. Que eu me lembre, não. Se você pegar o fizinho, o pai fala: vamos filho, entra. Ele não responde se ele entra ou não. Se eu estiver no lugar desse filho, tomara que todos nós possamos dizer assim: não, eu vou entrar. Eu quero partilhar com meu irmão. O pai demonstra uma alegria muito grande. O pai demonstra um amor muito incondicional e ímpar pelo filho que voltou. E Deus faz assim com a gente. Quando a gente vai participando da Eucaristia, entra na fila da comunhão, eu não posso simplesmente entrar na fila da comunhão e ir caminhando, comungar e voltar para o meu lugar. Não, eu falo que aquele momento é onde a gente tem que lembrar, de uma forma muito carinhosa, das estações, né, das dores de Jesus Cristo rumo ao Calvário. Se nós fizermos isso, quando eu comungar, eu vou saber que ali eu sou uma pessoa 100% ao lado do Pai. Eu conversava um pouquinho antes com uma irmã minha, antes de começar o programa, eu falava assim para ela: olha, eu posso até não ir para o céu, mas Deus vai reconhecer pelo menos que eu me esforcei bastante. Todos nós temos esse convite de irmos para o céu. Cabe eu, apenas eu, decidir se quero ou não. Se eu falar não para ele, eu vou ser o filho mais velho, mas que ficou do lado de fora da festa. Se eu quiser estar junto dele, eu vou ter que ser o filho mais velho, que vai aceitar o irmão e entrar na festa, participar da festa, estar junto. A palavra compaixão, na nossa língua portuguesa, ela significa ser, estar junto. Então, eu não posso deixar meu irmão sofrendo sozinho. Ah, padre, mas então eu vou lá, vou sofrer junto? Bom, se você olhar pelo lado negativo, vai sofrer junto, sim.
Mas se você olhar pelo lado cristão, você vai amenizar a dor do teu irmão. Você vai balancear a dor dele. Essa parábola é muito rica, e acho que é uma das três parábolas, é a mais conhecida entre todos nós, que tem um contexto formidável. A parábola da ovelha perdida, que todo mundo também conhece, das 100 ovelhas, que tem uma perdida, e Jesus, o pastor, né, deixa as 99 e vai atrás daquela perdida. Se eu for uma pessoa fria, calculista, eu vou falar assim: puxa vida, em que pastor egoísta, hein? Ele tinha 99 com ele, foi atrás da que estava lá, sozinha. Pastor, todos nós sabemos que é Jesus, o qual nós devemos imitar. Aquelas 99, Jesus não abandonou. Muito pelo contrário, ele sabia que aquelas 99 conhecia a voz do pastor. Conhecia a voz, olha que bonito. Tanto que se nós vemos assim, hoje, né, para a gente fazer uma analogia, se eu pegar um pastor hoje que mexe com gado, né, ele vai atrás, né, do rebanho. Ele vai atrás porque tem que ficar de olho para ver se nenhum gado se desvia. O nosso pastor não, ele vai à frente. Ele chama e a gente reconhece o nome dele. E quando ele reconhece o nome, quando nós reconhecemos o nome de Jesus, a gente não se perde. E ir ao encontro da ovelha perdida é mostrar para ela que ela tem que voltar para perto de Deus. Mostrar para ela que ela tem que ter no coração dela essa complacência, esse valor próprio. Quantas e quantas vezes na minha casa, a gente parece que tem um ditado que faz assim: toda família tem uma ovelha negra. Já ouviram isso? Né? Aquele filho que dá trabalho, não é ovelha negra. Às vezes o que está faltando para ele é um pouquinho mais de ternura, dele mesmo para com ele mesmo. E aí as pessoas que estão em volta é o que vão mostrar. É mais ou menos assim: você, mãe, que tem mais de um filho, você já ouviu o seu filho falar assim: mãe, você gosta mais dele do que de mim? Já ouviram isso? Nossos filhos somos meio ingratos às vezes, viu? Que jamais uma mãe vai gostar mais de um filho ou mais do outro. É mãe, não tem como fazer isso. Mas se um dos dois estiver doente, para quem a mãe vai dar mais atenção? Porque está doente, mas não porque ela o ama mais, que naquele momento é ele que precisa de um pouquinho mais de atenção. É assim que Jesus faz com a gente. Ele não nos abandona, ele não nos deixa de lado. Ele simplesmente direciona um pouquinho mais o olhar dele para aquela pessoa que está distante dele, que falta um pouquinho mais de carinho. Então, a parábola da ovelha perdida, ela nos traz com certeza a alegria de poder somar dentro da igreja. Igreja, povo de Deus. Igreja que constrói, mas constrói junto. Igreja que vence, mas vence junto. Não existe ninguém que consiga alguma coisa sozinho. Por isso que quando Jesus se afasta para ir atrás, o pastor se afasta para ir atrás da ovelha perdida, ele sabe que as 99 estarão juntos. É como quando a gente faz as nossas orações, corrente de oração que a gente fala, né? Tem uma pessoa machucada, uma pessoa enferma, vocês não fazem isso? Olha, reza pelo nosso irmão que está precisando de oração. Não é assim que nós fazemos? A parábola da ovelha perdida aí, não no sentido da pessoa estar longe de Deus, mas no sentido de todos se voltarem para aquela pessoa que precisa de um pouquinho mais de atenção. Não devemos deixar ninguém de lado, ninguém. O Papa Francisco, ele é muito, muito rígido nesse quesito. Ele fala assim: se eu sou cristão e não sei acolher o meu irmão, eu não sou um bom cristão. É como quantas vezes nós já passamos pela rua e tinha um irmão nosso, infelizmente, na calçada, pedindo dinheiro ou comida, né? E eu muitas vezes ou passei, nem olhei para ele, ou pior ainda, troco de calçada. Aí chega no final de semana, vou para a missa e comungo. Está certo isso? Tá, tem alguma coisa errada, né? Não está contradizendo. Às vezes aquele nosso irmão que está lá, que é menos afortunado do que nós, sim, ele estava precisando do dinheiro, precisando de comer alguma coisa, mas será que você não podia falar pelo menos um bom dia para ele? Uma boa tarde?
para devolver àquela pessoa um pouquinho da dignidade que ela merece. É isso que a ovelha perdida precisa, recuperar a sua dignidade, vivenciar a sua dignidade. E quantas e quantas vezes nós tiramos isso do nosso irmão? Apontamos o defeito, mas esquecemos que somos também pecadores e somos falhos. Eu me lembro quando eu era catequizando, minha catequista falou uma vez para mim assim, nunca aponte o problema de um irmão seu. Enquanto você aponta um deles, você mostra 3 seu, né? Você mostrou um, mas tem 3 para você aqui, ó. Então você se torna mais pecador do que a pessoa. E eu não posso, de forma alguma, ficar julgando o meu irmão ou dizer se ele está certo ou ele está errado. Eu tenho que dar testemunho, dar o exemplo de vida. É o que nós vamos ouvir, quem já participou das Santas Missas, vai ver na primeira leitura de hoje, no Ato dos Apóstolos, vai falar isso. Quando os apóstolos foram chamados lá pelos sumos sacerdotes, foram levados ao Sinédrio, e falou, ou vocês param de falar de Jesus, ou vocês vão apanhar. Eles apanham e saem felizes da vida, não porque apanharam, mas porque ninguém ia proibir eles, ninguém ia tirar deles a alegria de poder evangelizar. Isso todos nós podemos fazer, sem exceção de ninguém. Pela opção de vida que você fez, eu como sacerdote, você como uma boa esposa, um bom marido, um bom filho. Hoje Jesus faz esse convite, vamos sim ao encontro da ovelha perdida. Vamos dar a ela o direito de poder estar com a gente, o tempo necessário. E a alegria vem. A última das parábolas da misericórdia, que é a moeda perdida, ou a dracma perdida, como algumas pessoas também falam, que é um texto mais antigo. A mulher perde a única coisa que ela tem de valor, né, financeiramente falando, a moeda. E ela vira a casa no avesso. Até que ela encontra, é a mais curta das 3 parábolas. E a felicidade dela é tão grande, que ela chama quem? Todos os vizinhos, vêm participar comigo. Né? Eu até brinco que ela usou aquela moeda para fazer um banquete para os vizinhos dela, porque ela ficou tão feliz por ela ter encontrado, que ela queria dividir. Hoje, quantos e quantos de nós está jogando fora a sua riqueza? Quantos e quantos de nós, por exemplo, têm oportunidade de ajudar lá na minha paróquia? Eu posso ser um leitor, posso trabalhar numa pastoral, e estou escondendo esse tesouro dentro de mim. Não pode, divida, mostre para todo mundo. Lá na paróquia São Joaquim, nós temos uma missa de domingo de manhã, que não é missa das crianças, mas é uma missa com crianças. Então vai uma média de umas 250, 300 crianças no geral. E são elas que proclamam as leituras. Então às vezes você vê criança que ela sobe nervosa, ela fala uma palavrinha errada, mas ela se sente segura, porque do lado dela está o catequista dela. Então se ela erra alguma coisinha, o catequista sopra no ouvidinho dela, ela repete a palavra. Aí você pode falar assim, mas padre, uma criança que lê errado, o senhor vai pôr lá? Ué, se nós não demos oportunidade, como que ela vai saber se ela pode ou não? Então vamos deixar. Vai errar hoje? Tudo bem. Domingo que vem, põe ela de novo. Ela vai errar bem menos. Até que vai chegar um domingo que ela vai ler perfeitamente. Ela vai redescobrindo os tesouros que ela tem dentro dela. A alegria de poder partilhar as coisas boas de Deus, todos nós podemos fazer isso, então, em casa. Quantas e quantas vezes em casa você deixou de partilhar? Eu até brinco na missa, eu falo assim, para os jovens principalmente, quem namora, levanta a mão. Né? Aí levanta lá uns gato pingado. Aí eu falo, levanta a mão agora quem namora escondido. Aí eles não levantam a mão, óbvio, né? Não vai levantar. Mas não seria melhor partilhar com a mamãe, com o papai? Mãe, pai, eu estou gostando de um menino, estou gostando de uma menina. O que eu faço? Como que eu devo proceder? É uma riqueza que você, jovem, muitas vezes vai descobrindo junto com seu pai e com sua mãe isso. Eles vão te dando esses tesouros, eles vão te dando devagarzinho essa essência, a essência do amor de Deus. Então valorize, procure a sua riqueza no coração. Você tem mais do que um pote de ouro guardado aí. Mas é uma riqueza que você vai dividindo devagarzinho. Vai dividindo com o tempo, com o amadurecimento. O ser cristão hoje, eu falo assim, se você infelizmente, se você é uma pessoa que acha que ir à missa apenas é o suficiente, não é. Eu não posso ser aquela pessoa que simplesmente vou à igreja, sento no banco, espero acabar a missa, nem participo, né? Vou à igreja,
e volto para casa. Tem alguma coisa errada aí. Eu tenho que ser aquele cristão que vai, se abastece do amor de Deus e divide lá fora tudo que aprendeu. Aí você vai ver essa moeda perdida, essa dracma, ela vai estar brilhando no coração de todo mundo. De todo mundo. Vocês se lembram, vocês pais, vocês se lembram do primeiro desenho que seu filho levou para você da escolinha? Acho que a maioria de vocês deve até ter guardado, né? Que é a mãozinha, uma casinha. Vocês devem estar lá na coisinha de vocês. Eu tenho certeza que aquele pedacinho de papel que não tem valor nenhum para a maioria das pessoas, para você é uma riqueza imensa. Que foi o primeiro desenho que seu filho fez, foi o primeiro "eu te amo" que ele escreveu. Hoje o ser humano está se tornando, não generalizando, mas ele está se tornando um pouquinho muito frio. Você não ouve mais as pessoas falarem "eu te amo". Qual foi a última vez que você falou "eu te amo" para você? Os paroquianos lá do São Joaquim, eles estão cansados de ouvir isso, porque toda missa eu falo para eles, tem que dizer "eu te amo", tem que se valorizar mais, tem que acreditar mais em si próprio. Tem uma pergunta que eu faço para eles lá. Uma vez eu fiz essa pergunta numa paróquia, eles acharam meio estranho. Eu falo assim para eles: vocês são bons? E eles falam sim. Eu falo: não, vocês não são bons. Tem alguns aqui comigo hoje. Vocês são ótimos. Porque é assim que Jesus nos faz, ótimos. Padre, mas eu sou ótimo e agora? Vou virar mais o quê? Já estou no alto. Vê lá. Depois de ótimo, você se torna extraordinário, maravilhoso, sabe, irresistível, brilhante. Olha, a gente pode crescer muito ainda como cristão. E Jesus fez isso por você. Você é essa moeda que muitas vezes vai estar perdida. Mas Jesus Cristo vai te procurar em tudo quanto é canto. Ele vai te achar, viu? Ainda bem que Ele nos acha. E é assim que a gente caminha. Não precisamos ter medo, não. Cada um de nós, no seu decorrer da vida, vai aprendendo a dividir muito mais. E guardar coisas com você. Tem coisas que marcam as nossas vidas, pessoas que marcaram, né, num certo momento da nossa história, nos mostraram essa misericórdia no amor de Deus. Eu tenho uma paroquiana que eu trago no coração, e toda vez que a gente se fala ainda hoje, por mensagem, ou até mesmo por telefone, ela era a única pessoa que sempre me chamou de seu Vivi. O Vivi vem de vigário, né? Então ela fala: seu Vivi, seu Vivi, seu Vivi. E era uma coisa que se via tanto carinho, né? Você vê tanto amor, você vê tanta unidade em Cristo, que daí você vai se tornar sinceramente cada vez mais o pai que perdoa sempre. Infelizmente, muitas vezes o irmão mais velho que não se torna tão complacente, mas que vai aprender a amar o próximo. Muitas vezes eu vou ser aquela ovelha que vai se desgarrar um pouquinho do rebanho. Estou cansado de ir na missa, estou cansado de ir na igreja, mas eu estou lá, firme. Porque eu tenho um irmão, tenho um colega, tenho um membro de uma pastoral que vai toda vez falar lá comigo: ô Inácio, vem para a missa, vem trabalhar comigo numa pastoral, vem ajudar a fazer alguma coisa com o povo. Vai resgatando esses valores. E essa riqueza que vem pela última parábola da dracma perdida, da moeda perdida, que a gente faça multiplicar. Que a gente faça cada vez mais no nosso coração essa moeda ter mais valor ainda. E essa moeda a gente não encontra em banco. Até encontra, mas o banco do seu coração. Faz assim, dá uma vasculhada no coração. Veja como você pode se tornar mais rico perante Deus. O padre Eduardo aqui falava, né, ele encerrava a adoração, fazendo a mesma pergunta que Jesus fez a Pedro: tu me amas? Quando Pedro falava assim, eu te amo, e Jesus perguntou 3 vezes, não foi porque Jesus duvidava, mas era para que Pedro tivesse a certeza do amor dele para com Jesus Cristo. Hoje ele continua fazendo essa pergunta para a gente, e nós respondemos com certeza: sim, eu te amo. Mas eu preciso mostrar que só falar nem sempre vai ser o suficiente. Mas se você falar eu te amo e mostrar esse amor, que Deus vem ao nosso encontro de N formas. N formas. Vocês nunca tiveram aquele momento assim de estar um pouquinho triste, pensativo em casa,
e do nada seu filho vir te dar um abraço, te dar um beijo, querer deitar a cabeça no seu colo? Já tiveram isso? Já? Vocês sabiam que foi Deus que mandou ele lá para você? Pelo beijinho dele, pelo sorriso dele, pelo abraço dele, era Deus falando para você: filha, filho, eu te amo. Não fica assim, não. E o Papa Francisco fala num vídeo que está circulando pela mídia, ele fala assim: nunca se sintam caídos, nunca se sintam derrotados. Viram esse vídeo? Ele fala convicto: não deixe com que ninguém faça de você uma pessoa neutra. Não deixe com que ninguém tire de você aquilo que só Jesus pode dar. Quando nós estudamos filosofia, quando a gente pega a vida de Sócrates para estudar, tem um momento que Sócrates, ele está sentado na sarjeta de uma calçada, tomando sol, para um homem bem na frente dele e faz sombra. Ele vira para o homem e fala assim: escuta, não tira de mim aquilo que você nunca vai poder me dar. Que ele estava tirando dele o calor do sol, né? Então não deixe com que ninguém tire de você aquilo que só Jesus pode te dar. Aquilo que só Jesus plantou no seu coração e vai ficar a vida inteira regando com muito amor, com muito carinho, com muita simplicidade. Porque Ele te ama. Jesus te ama muito. E não deixe com que ninguém nesse mundo faça com que você pense o contrário. Comece no seu coração a vivenciar mais o amor do Pai como família. Que sejamos, então, uma família que trabalha com a misericórdia do Pai, nesse ano da misericórdia que o Papa instituiu no dia 8 de dezembro do ano passado, que nós possamos imitar o Papa Francisco no sentido de sermos justos, no sentido de não ficar acusando o irmão, porque está na Bíblia, né? Você não pode acusar o teu irmão. Se seu irmão está falhando, vá até ele, converse com ele. Se ele não te ouvir, chame uma pessoa como testemunha e fale novamente. Se não te ouvir ainda, aí você procura um padre, procura alguém da igreja, para poder mostrar o quanto que ele é importante, o quanto que ele é especial para Deus. Que nós possamos vivenciar essas 3 parábolas na nossa vida, mostrando que a misericórdia de Deus está ao nosso alcance, e mais perto ainda está o coração do meu irmão precisando da minha ajuda. Que sejamos misericordiosos para um dia podermos receber a misericórdia de Deus.